Irmãos, bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo está na vida de vocês. Irmãos, é com muita alegria, que mais uma vez nós agradecemos ao Senhor de estarmos juntos através desta mensagem audiovisual, transmitindo um pouco da palavra de Deus, compartilhando, para a nossa edificação. E nesta manhã eu gostaria de refletir em um texto muito conhecido, porém de alta relevância para a história do cristianismo, Foi na época de alta relevância para Israel e hoje tem uma grande importância para as nossas vidas, nós cristãos. Esse texto ele se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e nós iremos ler do versículo 32 ao versículo 40. Aqui nesse texto, esse texto ele nos remete a um momento da história em que é uma das maiores manifestações, irmãos, do poder de Deus. Então, quando nós lemos esse texto, quando nós vemos esse texto, eu particularmente, falando de mim, é como que eu estivesse vivenciando aquele momento. E ele nos remete a um fato que, entre tantos outros na Bíblia, que aos olhos do homem parecia ser impossível. Racionalmente, parecia ser impossível. No entanto, pelo poder de Deus, foi possível. E isso nos mostra que tudo é possível para Deus. E eu queria trazer como tema dessa breve meditação, nesta manhã, as características de um vitorioso. Aqui mostra a história de Davi sobre Golias, que ele sobressaiu-se contra Golias, ele foi vitorioso naquela batalha. E, consequentemente, Israel venceu os filisteus. Mas algumas características peculiares de Davi fizeram com que aquele embate ali fosse realizado e que ele saísse vitorioso. E quais são essas características, irmãos? Primeiro, versículo 32, Davi disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de nenhum homem por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Irmãos, não era para ele se meter, usando a razão, racionalmente. Eu estou falando aqui racionalmente, certo? Não era do interesse de Davi, não era nem para ele estar ali nesse momento. Não era. Racionalmente não, porque ele não tinha idade para estar alistado no exército, muito menos de batalhar. Mas ele foi ali com o propósito de visitar seus irmãos, amando do seu pai Jessé, e levar comida para seus irmãos, ver como seus irmãos estavam e trazer notícias dos seus irmãos para seu pai. No entanto, ele chega ali no momento exato em que há aquele desafio do filisteu, do Golias, e nenhum homem se propôs a enfrentar. E há coisas, irmãos, que o Senhor faz na nossa vida que nós não entendemos, mas saberemos depois. O próprio Jesus falou isso. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro disse que não deveria lavar, ele disse: Pedro, o que eu faço hoje saberás depois. Então, irmãos, racionalmente não era para Davi estar lá, mas Deus tinha um propósito naquilo. Então, não importa o que você está passando, a luta, o combate que você está passando, vivenciando, Deus tem propósito, certo, meu irmão? Primeiro, a primeira característica que eu vejo aqui em Davi é a predisposição, a determinação. Ele diz: deixa que você vai, nem se preocupe, nenhum homem fique desfalecido, eu vou lá. Então, para eu ser vitorioso, eu tenho que ter a predisposição, eu tenho que ter a disposição, a determinação de combater. Não me acovardar, como Gideão, com aqueles que Gideões escolheram, que Deus preparou lá, e somente os valentes que foram com Gideão. Então, irmãos, a primeira característica que eu vejo aqui em Davi é a predisposição. Ele não tinha nada a ver com o assunto, mas ele quis ir. Então, a primeira característica para você ser vitorioso, eu tenho que ser predeterminado. Eu tenho que ter a predisposição, eu tenho que me dispor a entrar no embate, a não correr, a não fugir quando venham as provações. O segundo, disse Saul a Davi, está lá no versículo 33, disse Saul a Davi: tu não poderás ir contra aquele filisteu para pelejar com ele,
porque tu és menino e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Era uma verdade de Saul. Saul não mentiu, era a verdade. Mas ele estava só vendo com os olhos carnais, os olhos da carne, naturais. Mas Davi não, Davi sabia em quem cria. Então a segunda característica aqui, Davi não olhou para as circunstâncias e não deu ouvido às palavras negativas. Era uma verdade, sim. Mas logo em seguida a gente vai ver outras características. Então a primeira, a predisposição, a determinação. A segunda, não dá ouvidos às palavras negativas. Ainda que as adversidades estejam aí, sejam grandes, mas não olhe para a direita nem para a esquerda. E outras características aqui, outra característica nós vemos lá no versículo 34, do 34 ao 36, onde Davi diz, vamos lá ler. Davi respondeu a Saul, teu servo era pastor de ovelhas de seu pai, e quando via um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada, eu saía atrás dele e o feria e livrava o cordeiro de sua boca. E levantando-se contra mim, eu o sujeitava pela queixada e o golpeava até matá-lo. Fosse leão, fosse urso, teu servo o matava, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército de Deus vivos. Acrescentou Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Então, irmãos, a terceira característica, experiências com Deus. É preciso que eu e você tenhamos experiências com Deus. Davi tinha tido experiência, defendendo lá o rebanho, quando pastoreava as ovelhas de seu pai. O urso veio, ele matou o leão da mesma forma, porque ele entendia, sabia que ele só tinha conseguido porque Deus tinha ajudado. Então, são experiências com Deus que fazem com que nós aprendamos, que fazem com que nós mantenhamos a fé, que fazem com que as experiências, que nós não venhamos temer a adversidade. Então, a terceira característica é ter experiência com Deus, irmãos. Eu e você, nós temos que ter experiências com Deus. Temos que saber quem é Deus, como Jó diz lá no final do seu livro, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Então, ele passou a ver Deus no momento de dificuldade. E Davi não foi diferente. Davi tinha experiência com Deus. Sabia que como Deus deu livramento a ele do urso, lá do leão, daria contra aquele homem. E por fim, no versículo 38 ao 40, diz que Saul vestiu a sua armadura lá de Davi. Davi não conseguia nem andar e pediu para tirar de cima dele, né? E disse, só tira isso de cima de mim porque eu não consigo andar, eu nunca usei isso. E ali ele pegou as suas armas, ele pegou seu cajado, seu alforje de pastor e a sua funda e apoiou cinco pedrinhas lá do ribeiro. Irmãs, a quarta característica, lutemos com as nossas próprias armas. Davi conhecia suas armas, tinha habilidade das suas armas, e foi com suas armas que ele foi, o cajadozinho lá que ele sempre usava, né, no dia a dia, a sua funda, né, a espécie de uma baleadeira no estilingue, o bornazinho, que é o surrão, né, que é onde colocava a caça, as pedras, enfim, o lanche, sei lá, tipo um saquinho lá, um borná, né, uma sacola. E ali, irmãos, ele foi. Então, a quarta característica que eu vejo, lutou ou lutar com as próprias armas. O vencedor, ele tem, primeiro, que se predispor, ser determinado a enfrentar as batalhas, não correr. Ele não tem o vitorioso, para que eu seja vitorioso, nós sejamos vitoriosos, nós não podemos nem devemos dar ouvido àquelas palavras negativas, você não vai conseguir, você não é capaz, não. A terceira, ter experiências com Deus. E por fim, lutar com as nossas armas. Quais são as nossas armas? As armas espirituais, a fé, a oração, a palavra de Deus. Lá no Efésios capítulo 6 estão ali as armas. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Sejamos homens e mulheres guerreiras, vitoriosas, com essas características que Davi nos mostra. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento em tua presença. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Diante de ti, Deus, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, que nós vamos aprender com a tua palavra. Ó Deus, que esta palavra, Deus, venha ficar gravada em nosso coração, e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja. Assim, oro, agradecida em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.